galera, tudo bom? Estamos de volta então com a nossa disciplina de matemática básica e hoje nós vamos falar sobre razão, proporção e porcentagem. Então, começando aí por razão, suponha que em um determinado ano uma empresa ela vendeu 300 mil reais em produtos e no ano seguinte ela vendeu 450 mil produtos. Beleza, interessante, né? Quando a gente pega ali 300 menos 450, foi 150 mil produtos a mais, mas isso não nos dá uma ideia de quanto a gente está crescendo. Agora, quando nós dividimos uma pelo outro, aí sim, porque esses 150 mil, nós não sabemos se isso foi um grande aumento, se foi uma parcela pequena, não é um valor onde a gente consegue fazer tanta análise. Agora, uma outra forma de nós entendermos esse valor e conseguirmos realmente perceber se a empresa está crescendo ou não, é usando a razão, ou seja, dividindo 450 por 300 mil. Esse valor dividido vai dar 1,5, ou seja, nós crescemos 1,5, nós crescemos 50% a mais de um ano para o outro. Aí, sim, nós conseguimos ter uma análise mais precisa, porque nós podemos dizer que no segundo ano a empresa vendeu 1,5 vezes a mais do que no primeiro ano. Agora sim a gente tem uma ideia mais robusta de que a empresa está crescendo, porque 150 mil era um número solto, mas quando comparado com o ano anterior, aí deu para perceber que foi um aumento de 1,5 vezes, um grande aumento, 50% a mais. Nós vamos ainda falar de porcentagem, mas 50% a mais de vendas. Essa proporção, essa comparação é o que nós chamamos de razão. Tranquilo até aqui? Continuando, então, sendo assim, a razão é uma comparação entre quantidades expressas em uma fração. Fração é um número dividido pelo outro, ok? Geralmente, ela é usada para descrever a relação ou proporção entre duas quantidades diferentes. Por exemplo, quando a gente tem uma quantidade A e uma quantidade B. Outro conceito aí é o conceito de proporção. Então, voltando ao exemplo anterior, que no primeiro ano a gente vendeu 300 mil e no segundo ano vendeu 450 mil, vamos imaginar que no terceiro ano ele vendeu 600 mil e no quarto ano 900 mil. Então, ó, a razão tanto desse primeiro período que a gente tinha visto, né, de 450 dividido por 300, como desses dois próximos períodos, que é 900 dividido por 600, também vai dar 1,5. Olha só que interessante, apesar de serem números diferentes, eles também mantêm a mesma proporção. Portanto, essas duas equações, 450 dividido por 300 e 900 dividido por 600, são equivalentes. Ok? Por fim, aí, então, olha só, podemos dizer que A sobre B, ou seja, 450 dividido por 300 e 900 dividido por 600 são razões iguais, são divisões iguais. Por fim, então, temos a porcentagem. A palavra porcentagem, ela vem de porcento, ou por cada centena, por cada 100 unidades. Sendo assim, sempre que nós falamos de porcentagem, nós estamos falando de partes de 100, que é o todo. Então, vamos pensar aí, por exemplo, que um copo inteiro ele consegue comportar 100 ml. Se nós bebemos 70 partes desses 100 ml, nós bebemos 70 ml ou 70% do copo. Vamos pensar aí numa pizza de 8 pedaços. Se nós comemos a metade da pizza, nós comemos 4 partes de 8.
4 dividido por 8, 0,5, ou seja, 50%, a metade de 100, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Continuamos daqui a pouco.